Governador do estado decreta novas restrições para regiões consideradas gravíssimas. ANREC é uma delas. Aumentam o número de casos positivos de coronavírus em Criciúma. Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a proposta de reforma tributária elaborada pelo governo já está pronta. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. União de forças entre governo do estado, governo do município, deputado federal e Hospital São Donato garante novos leitos de UTI para a região. Aeroporto Dionísio Freitas de Forquilinha poderá ter nova empresa administradora. Simpatizantes do presidente Bolsonaro demonstram apoio em ato realizado no dia de ontem. Por falta de conhecimento, muitos pacientes com doença renal crônica encaram a hemodiálise como a única alternativa de tratamento. O que muitos não sabem é que no Brasil, o SUS oferece a diálise em casa. E ainda, Tigre aproveita tempo sem jogos para aprimorar parte física dos jogadores. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O governo do estado decretou na última sexta-feira novas medidas restritivas nas regiões consideradas de risco grave para o novo coronavírus. As mudanças passam a valer já nesta segunda-feira. Em Criciúma, os terminais de ônibus agora estão vazios. O transporte coletivo municipal, que havia voltado a circular no dia 8 de junho, foi suspenso novamente. A decisão está entre as medidas decretadas na última semana pelo governo do estado para tentar conter o avanço do coronavírus. Como nós havíamos falado desde o início dos trabalhos de enfrentamento ao coronavírus, essa crise, essa pandemia em Santa Catarina, a primeira quinzena do mês de julho seria a quinzena projetada como uma das mais difíceis de nós enfrentarmos aqui. Isso, de fato, está acontecendo. As novas restrições passam a valer em 7 regiões do estado, que estão classificadas em situação gravíssima, de acordo com a matriz de risco regionalizada implantada pelo governo de Santa Catarina. A região carbonífera, a ANREC, é uma delas. Nós suspenderemos nestas regiões, por decreto estadual, por 14 dias, a contar de 20 de julho, a circulação de veículos de transporte coletivo, sejam eles urbano, municipal e intermunicipal de passageiros. Também por 14 dias, daí a contar então do dia 18, sábado, a concentração e permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias, e também a suspensão das aulas presenciais nas unidades da rede pública e privada de ensino, ensino fundamental, ensino médio, seja ensino municipal, federal, estadual, no ensino médio, no ensino fundamental e também no ensino técnico. A educação de jovens e adultos também está inclusa nesse texto do decreto e ficam suspensas, então, até o dia 7 de setembro, as aulas. Nós estávamos prevendo isso para agosto, estamos ampliando o período de suspensão para 7 de setembro, inclusive. O governador ressaltou ainda as ações realizadas nos últimos meses durante a pandemia, mas lembrou que, apesar disso, os números de infectados e de óbitos continuam crescendo. Nós trabalhamos desde o início dessa pandemia para ampliarmos os nossos leitos de UTI, o que fizemos em 70%, mais de 70%. Também contratamos profissionais de saúde para todo o estado, ampliamos o número de exames realizados pelo Laboratório Central, LACEN, distribuímos mais de 230 mil testes rápidos no estado, testamos milhares de profissionais de saúde,
entre várias outras ações aqui em Santa Catarina. Obviamente que todo o esforço do governo em proteger o cidadão tem que ser aliado também à participação do cidadão, dos municípios, enfim, das regiões de saúde aqui de Santa Catarina. Para a população, conforme reforçou o governador, fica o pedido de apoio na prevenção. Ele lembra que é importante que essas medidas sejam seguidas e que os cuidados para evitar a proliferação do vírus devem partir de cada um. Reforçando, então, a todos os catarinenses que aqueles que podem devem ficar em casa, reforçar as medidas que nós estamos falando aqui desde o início, que devem ser adotadas por todos os estabelecimentos que continuam em funcionamento. Lembrar que essas regiões de saúde basicamente englobam todo o litoral, à exceção da região do extremo oeste de Santa Catarina, do extremo sul de Santa Catarina, e também envolvem o Médio Vale e a região de Xanxerê, que é uma região também reconhecida na área da saúde. Então, são 111 municípios catarinenses abrangidos por essa medida, para que a gente possa conter o agravamento e diminuir o número de óbitos, obviamente, manter o sistema de saúde em funcionamento, proteger as pessoas, mas equilibrando, obviamente, conciliando as atividades essenciais, enfim, aquelas atividades que precisam continuar funcionando nessas regiões, equilibrando saúde e segurança das pessoas com o desenvolvimento, a economia do nosso Estado, porque nós precisamos manter o melhor resultado do Brasil, que nós temos até hoje, na gestão dessa crise. Nesse último fim de semana, o número de casos confirmados e mortes por coronavírus aumentou significativamente na região. Confira na reportagem. O crescimento dos números preocupa em todo o estado. Conforme o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica na noite desse domingo, Santa Catarina já registrou 53.336 pacientes com confirmação de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 43.569 estão recuperados e 9.082 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 685 óbitos já foram causados pela doença respiratória. Na ANREC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, já são quase 3.000 registros, sendo 1.271 casos ativos. No boletim divulgado pela ANREC nesse domingo, eram 39 mortes pela Covid-19 na região. Criciúma ainda é o município com a maior quantidade de casos e óbitos na região. Já são 1.705 registros da doença na cidade, com mais de 900 ainda ativos e 21 mortes. Só nesse fim de semana, 6 óbitos foram registrados na cidade. Destes, 2 são residentes na capital do Carvão e 4 vinham de outras cidades. E na manhã dessa segunda-feira, o 21º óbito foi confirmado. Todas as mortes registradas nesse fim de semana e todos os registros de óbito em Criciúma desde o início da pandemia foram de idosos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a proposta de reforma tributária elaborada pelo governo já está pronta na Casa Civil e será levada amanhã, terça-feira, à casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O texto irá para o Congresso sem o imposto sobre pagamentos. Agora vai! Está prevista para a próxima terça-feira a ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, à casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para levar pessoalmente a proposta de reforma tributária que foi desenhada pelo governo federal. É o que confirmou Guedes durante participação em evento promovido por uma corretora de investimentos. Nós vamos à casa do Davi Alcolumbre na terça-feira. Já está na Casa Civil a nossa proposta. Terça-feira ela é entregue. Está lá, começamos a reforma tributária. De acordo com o ministro, a primeira parte da proposta do governo sobre a reforma tributária tratará da unificação de tributos federais e estaduais num futuro imposto sobre valor agregado, o IVA Dual. A ideia é que essa proposta seja complementar a outras 2 propostas de emenda à Constituição que já estão tramitando no Congresso e que são mais abrangentes, por incluir, além do ICMS, que é um tributo estadual,
o ISS, que é municipal. Guedes enfatizou que a criação de um tributo sobre pagamentos eletrônicos ficou para a segunda fatia da reforma tributária. Apesar do tributo incidir sobre transações, ele negou que se trate da recriação da antiga CPMF. A visão do ministro é que o tributo geraria recursos para bancar a desoneração da folha de salários. Mas, segundo ele, o assunto é controverso e vai depender do clima no Congresso. Por exemplo, se o presidente da Câmara disser o seguinte, não vai haver imposto sobre transação porque eu não vou pautar. Ele interditou um debate e ele já respondeu a sua pergunta. Vai haver imposto de transação? A resposta é não. O presidente da Câmara interditou. Agora, se pergunta o seguinte, o que eu acho? O que eu acho dos impostos brasileiros? Terríveis, péssimos, mal formulados, regressivos, manicômio. Então, nós vamos ter que mexer nisso. Quando se fala sobre transações, tem gente que fala em movimentação financeira. É o CPMF? Não é. Tem gente que fala assim, é sobre transações? Bom, existem várias transações sobre as quais talvez isso não recaia. Aí você fala assim, e o comércio eletrônico? Interessante, é a base que mais cresce. Acabei de dizer, cresceu 70%. Em relação à taxação de dividendos, que é a parcela de lucros de uma empresa distribuída aos acionistas, o ministro confirmou que pretende propor a medida. A incidência de imposto de renda sobre dividendos, no entanto, será compensada pela diminuição do imposto de renda pessoa jurídica. Nesta quinta-feira, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma, retomou os trabalhos com uma reunião técnica. O relator da comissão e o autor da proposta defenderam que a reforma tributária vai facilitar a recuperação da economia e a geração de emprego. Essa reforma do nosso sistema tributário vai implicar naquilo que o país mais vai precisar no pós-pandemia, que é o impacto positivo no crescimento econômico do país. Há uma projeção que podemos finalizar a pandemia com 18 milhões de desempregados. E se a reforma tributária era importante antes da pandemia, ela será vital para o nosso país pós-pandemia. O presidente da comissão de senadores e deputados, que trabalha para chegar a um texto único da proposta, diz que as negociações continuam. A comissão deixou de se reunir com a pandemia do coronavírus. Nós, independentemente de estar funcionando formalmente ou não, nós continuamos conversando, tanto eu quanto o Aguinaldo, que é presidente e relator, vários membros, senadores e deputados, e, sobretudo, as nossas retaguardas, que são as assessorias e as consultorias do Senado e da Câmara. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que a reforma tributária precisa surgir a partir de um texto que tenha amplo apoio de deputados e senadores e também do governo federal. Maia contou que vem negociando a retomada dos debates com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Conversei com o presidente Davi, pedi a ele para refletir na importância que a gente possa retomar o debate da comissão mista. Nós não queremos aprovar a reforma da Câmara, nós queremos aprovar a reforma do Congresso Nacional, junto com o governo federal. Né? Espero que o ministro Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro encaminhe a proposta do governo o mais rápido possível. Nós estamos prontos para agregar no nosso debate, para que todos possam participar, né? Todos que estão no parlamento, os partidos de esquerda, os partidos de centro-direita, de centro. A seguir, união de forças entre governo do estado, governo do município, deputado federal e Hospital São Donato garante novos leitos de UTI para a região. A segunda-feira foi de tempo bom e calor em toda a região. Confira agora como se comportará o tempo no restante da semana no sul de Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, novamente teremos tempo firme e temperaturas elevadas em toda a região sul de Santa Catarina.
A mínima será de 16 graus e a máxima de 30. Na quarta-feira, aumentará a nebulosidade no céu, porém não há previsão de chuva. Novamente teremos registro de temperaturas elevadas para a época do ano. A mínima será de 17 graus e a máxima de 31. Na quinta-feira, o cenário se repete. Sol predominando em meio às nuvens, sem chance de chuva e temperaturas altas. A mínima será de 17 graus e a máxima de 31. Na sexta-feira, o dia amanhece ensolarado, porém uma nova frente fria irá trazer chuva para a região entre o final da tarde e o início da noite. As temperaturas irão cair. A mínima será de 11 graus e a máxima de 25. A falta de leitos nas UTIs para atender a demanda de pacientes durante a pandemia é uma realidade em muitos municípios. No sul do estado, o problema se agravou nas últimas semanas, quando houve um crescimento no número de casos positivados. E os hospitais correm contra o tempo para tentar reverter esse impasse. Na região da ANREC, além do aumento da demanda, os hospitais estão atendendo também pacientes de outras regiões, o que gerou superlotação. Diante disso, o Hospital São Donato, em Içara, que hoje tem 10 leitos de UTI em funcionamento, chegou a receber do Estado a promessa da destinação de 5 respiradores e kits de intubação. Mas, na última semana, a direção do hospital se manifestou, explicando que os respiradores não seriam suficientes para habilitar novos leitos. Faltariam camas, insumos e profissionais. Em razão do problema da Covid, a ausência de leitos em UTI de maneira geral, no Brasil, em Santa Catarina e aqui na região também. Teve um esforço da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital São Donato para que houvesse a ampliação de leitos de UTI. Isso é bom para toda a região, para Içara e para toda a região. O governo liberou, mas não nas condições que daria viabilidade para a sua implantação. Mas, em um esforço conjunto com o governo do município, esses novos leitos devem ser viabilizados. Aí, num acordo, de novo, governo do estado, município e o próprio hospital, houve a possibilidade de viabilizar mais 5 leitos para cá. O município vai entrar, além dos 50% do IPTU que nós já destinamos para o Hospital São Donato, o município vai fazer a aquisição dessas camas, desses leitos, que são leitos especiais, em torno de R$15 mil cada leito. Está trabalhando com o hospital para encontrar funcionários, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, porque tem uma carência muito grande desses profissionais, eles estão no contato direto com a população e muitos acabaram se contaminando. E o governo do estado assumiu também o financiamento, o pagamento das diárias dos leitos de UTI, enquanto não houver esse pagamento pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, pelo governo federal. E essa combinação de forças viabilizou ampliar em 50% os leitos de UTI aqui do São Donato. O prefeito lembra que esse esforço conjunto teve ainda outro apoio. O município só teve condições de adquirir esses leitos em razão da emenda do deputado Ricardo Guidi, que ela chegou e aí nós íamos colocar exclusivamente na atenção básica e agora vamos alocar parte dela para a compra dessas camas que são especiais. A expectativa é de que esses novos leitos estejam habilitados e em funcionamento já nos próximos dias. Nessa semana, até o dia 24, 25, fica concluída a instalação física. E ao longo dessa semana também o processo seletivo para a contratação dos profissionais. Na semana que vem já estarão funcionando todos esses novos 5 leitos. Os novos leitos devem auxiliar no atendimento dos pacientes que precisam ser internados por conta da Covid-19. Mas o prefeito lembra que, infelizmente, as perspectivas sobre o avanço da doença para as próximas semanas não são as melhores. Por isso a importância de todos estarem comprometidos com aquilo que é o protocolo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Aquelas regras ali têm que ser seguidas. Nós vamos continuar pelo município com a sanitização, com as equipes de vigilância no projeto chamado Contágio Zero, que já faz 3 semanas que são 12 equipes circulando à noite por todos os estabelecimentos para evitar qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de festa, qualquer
tipo de jogo nos bares, nos restaurantes, para garantir o distanciamento, para respeitar os horários. Isso continua acontecendo, mas mesmo com todas essas medidas, as informações que nos chegam, e não é sentimento, não é achismo, as informações que nos chegam, os números que nos chegam, apontam claramente para um agravamento nessas próximas 2-3 semanas. Mudança na administração do aeroporto Dionísio Freitas, em Forquilinha. Uma nova empresa venceu a licitação para assumir a gestão. A empresa Infracea, Controle de Espaço Aéreo, com sede em Brasília, foi a vencedora da licitação realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado para gerenciar o local. Atualmente, quem administra o aeroporto é a empresa RDL Aeroportos, que também concorreu à licitação e perdeu. Mas a definição da nova administração pode demorar um pouco mais. Isso porque a RDL alega que o preço que a empresa vencedora estipulou para administrar o aeroporto é impraticável. Segundo a diretoria da empresa, o valor a ser recebido pelo governo do estado seria insuficiente até para pagar a folha salarial dos funcionários. A partir disso, a RDL entrou com recurso sobre o resultado do certame. O mandado de segurança foi ingressado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis. Se nos próximos dias não for expedida nenhuma decisão favorável à RDL, a transição da administração deve ocorrer ainda nessa semana. Simpatizantes manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O ato ocorreu no dia de ontem. Centenas de simpatizantes de Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo em Brasília para manifestar apoio ao presidente que se recupera da Covid-19. Vestidos com as cores da bandeira nacional, os manifestantes seguiram pela esplanada dos ministérios, exibindo símbolos patrióticos, cruzes e imagens do presidente. As críticas dos manifestantes foram dirigidas principalmente a governadores de diferentes estados que recorreram ao isolamento social para conter a propagação do novo coronavírus. A medida foi criticada por Bolsonaro desde o início da pandemia. Nosso presidente está alinhado com nossas crenças. Nós passamos muito tempo com presidentes que não tinham alinhamento com a fé cristã. Então, estamos juntos, presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vim de Uberlândia, de moto, sozinha. Tudo, faço qualquer coisa para apoiar o Bolsonaro, porque eu estou cansada de ver essa turma malhando ele, e é tudo mentira. Todo mundo boicotando ele, eu não aceito isso, então eu não fico mais em casa. A maioria dos manifestantes usava máscaras, mas alguns traziam o item de segurança de forma incorreta ou caminhavam com o rosto totalmente desprotegido. Na noite de sábado, Bolsonaro voltou a quebrar o protocolo ao ir ao encontro de apoiadores nos arredores do palácio. Usando máscara e se mantendo a uma distância de cerca de 2 metros, ele conversou com simpatizantes, de quem ouviu elogios e canções de apoio. Segundo uma pesquisa Datafolha realizada no fim de junho, Bolsonaro conta com 32% de aprovação e 44% de rejeição. Por falta de conhecimento, muitos pacientes com doença renal crônica encaram a hemodiálise como a única alternativa de tratamento. O que muitos não sabem é que no Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, oferece a diálise em casa. Só 8% dos pacientes recorrem a essa alternativa. Atualmente existem no Brasil mais de 10 milhões de pessoas com doença renal crônica. É o que aponta o mais recente levantamento da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O número é 2 vezes maior do que há 10 anos. 95 mil pacientes estão em estágio grave, dependendo de hemodiálise ou na fila do transplante. Por isso, esse é um assunto que deve ser levado a sério. Assim como várias doenças, a doença renal crônica muitas vezes é silenciosa e quando começa a se manifestar, o rim já está bem comprometido. Para alguns pacientes, o tratamento indicado é a diálise. Para se ter uma ideia, 130 mil pessoas realizam esse tipo de terapia aqui no Brasil. A diálise ela tem 2 formas. Uma forma é a hemodiálise, que as pessoas, muitas já conhecem, né? É um tratamento de diálise feito em clínicas, que é feito através da passagem do sangue da pessoa por um maquinário, por uma máquina, e por um filtro
que limpa esse sangue, que remove líquidos 3 vezes por semana, normalmente. E tem a diálise peritoneal, que é disso que nós vamos tratar agora, que é uma alternativa. Mas o que muita gente não sabe é que a hemodiálise tradicional pode ser substituída pela diálise peritoneal, que possibilita que o paciente realize o tratamento sem sair de casa. Pela falta de conhecimento, apenas 8% do total dos pacientes que convivem com a doença utilizam essa alternativa, que é oferecida pelo SUS. Várias pessoas que fazem esse tratamento de diálise peritoneal como primeira opção. Esse tratamento ele é feito todos os dias. Em outros países da América Latina, como no México, esse número chega a 80% e na Colômbia a 46%. Sob o ponto de vista clínico, está provado que um número maior de pacientes poderia fazer diálise peritoneal do que fazem. Os Estados Unidos, que é o maior programa de diálise existente no planeta, onde eles têm ali, eu não me recordo, mas acho que é em torno de 400 mil pessoas fazendo, eles têm um número crescente de diálise peritoneal por incentivo financeiro. O governo mudou a forma de pagamento para as clínicas e as clínicas puderam promover o aumento desse número de pacientes. Então está sendo oferecido, está sendo feito, né? O Fausto tem insuficiência renal e quando pôde escolher o tratamento, não teve dúvidas. Ele optou pela diálise peritoneal ao invés da hemodiálise. Ele mostra como é a rotina do tratamento em casa. É muito importante a disciplina e a higiene. Depois de passar o álcool 70 por tudo, a gente coloca uma bolsa auxiliar e a principal aqui. Fizemos as conexões que nos é ensinado de uma maneira muito fácil num curso que a gente faz durante 15 dias. Depois de tudo conectado, ela começa a funcionar e ela dá o sinal ali que está pronto, né, para conectar. Aí se tira um dos 3 fios aqui, pega-se o catéter que está instalado na barriga e se conecta. Fica 10 horas no ciclo. Passados as 10 horas, né, ou seja, lá há uma troca do líquido, né, entra o líquido novo, sai o líquido naquela bacia, de manhã eu vou lá, despejo, desconecto e toco a vida. A Maridalfa, que tem doença renal crônica, também faz a diálise peritoneal e conta que esse tratamento deu a ela mais qualidade de vida. Para mim foi um divisor de águas. Minha vida mudou completamente, minha disposição voltou, meu apetite voltou, minha vontade de viver voltou. E eu vi que nada eu precisava deixar de fazer. Era só levar a maleta junto, levar o equipamento junto e fazer a diálise durante o sono. Durante 8 horas eu fico conectada na máquina, ligo ela à noite, desligo de manhã e durante o dia levo uma vida normal. Segundo especialistas, essa alternativa oferece aumento significativo na qualidade de vida, devolvendo aos pacientes a possibilidade de retomarem as atividades diárias, ainda mais nesse momento de pandemia. A diálise peritoneal evita a exposição do doente ao risco de contágio, já que ele faz parte do grupo de risco da Covid-19. E mesmo com as recomendações de distanciamento social e higienização, os pacientes com doença renal crônica que fazem hemodiálise são obrigados a ficar por horas dentro de ambientes fechados com outras pessoas. Muitos também dependem do transporte público. Nesses locais, acabam se expondo ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. A diálise peritoneal, ela realmente trouxe um benefício desigual assim, para os pacientes, mas eles realmente estão podendo usufruir desse conforto. O paciente faz em casa, normalmente ele tem uma consulta mensal com a enfermeira e com o médico. Hoje em dia, a gente com as tecnologias assim, a organização que a gente tem nos grupos, a gente consegue fazer teleconsulta em boa parte dos meses. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que vieram há 4 meses atrás e que desde então eu fiz teleconsulta. Então a gente tem uma série de coisas que a gente está fazendo de forma a favorecer o isolamento social. E agora o esporte. O Tigre continua treinando, esperando a volta do campeonato catarinense.
Para o preparador físico do clube, é hora de aproveitar o tempo sem jogos para aprimorar o condicionamento dos atletas. A nova paralisação do campeonato catarinense não esfriou apenas o ânimo dos torcedores. Os jogadores e comissões técnicas também tiveram que frear o ritmo intenso de treinamentos. Isso porque, até segunda ordem, os treinos estão liberados para trabalhos em grupos reduzidos. Mas não adianta olhar somente para o lado ruim da história. Para o preparador físico do Tigre, este é o tempo ideal de aprimorar o fôlego dos atletas. 5, 6, 7 e 8, let's go, vai! Na grande da verdade, você tem duas situações, né? Você perde porque você não consegue dar um ritmo de jogo, sendo que os atletas, aquilo que eu sempre tenho, que nós temos colocado, que você, quando você treina, você trabalha as valências físicas individuais e separadas, e quando você joga, você usa todas as valências físicas ao mesmo tempo. Você perde por causa do ritmo, que não tem o ritmo, mas você ganha com alguns atletas que precisam de um pouco mais, e tanto aqueles também que já suportaram um pouquinho mais, você ganha nível de condicionamento físico. Só que a gente sempre reclama que não tem tempo, então nós tivemos 3 semanas e agora mais 2, então eu creio que para a parte física, logicamente que você tem a ganhar, mas você perde na parte técnica, você perde no ritmo e você perde na sequência de jogos. E olha que é preciso jogo de cintura e muita perspicácia para saber fazer a leitura do momento, já que existem situações diferentes apresentadas por cada jogador. Eu sempre falei desde o começo que todo o trabalho que a gente procurou fazer quando parou, nós iríamos encontrar dificuldade quando esses atletas voltassem. E quando os atletas voltaram, nós sentimos 2 grupos bem distintos um do outro. Um grupo resistindo mais aos treinamentos, sofrendo menos, e outro grupo com um pouquinho mais de dificuldade. Como agora nós temos essas 2 semanas, temos esses dias que já se iniciaram para o seu jogo da volta, com certeza, dia após dia, treinamento após treinamento, esses atletas só têm a ganhar para que nós possamos ter um grupo mais ou menos igual na parte da preparação física. Só que, logicamente, aqueles que jogam sempre estarão num nível melhor, e aqueles que vão compor banco, aqueles que não têm entrado nos jogos, logicamente que eles ficam abaixo. Mas esses dias serão benéficos para o ganho da parte da preparação física. Sem falar que num cenário como o atual, a preparação física se torna preponderante, tão importante quanto o esquema tático do time. Com tantas idas e vindas, tem que ralar muito para deixar o físico dos jogadores aptos para os jogos decisivos. Cara, você tem que viver o presente. Eu não gosto muito de ficar muito falando de futuro, não. Eu gosto de viver o presente. Então, se o presente é esse daí, se a gente a gente quer ao ganhar e perder. Eu fiz um comentário que você perde pelo ritmo, mas você ganha a nível de treinamento, a nível de melhora de força, a nível de melhora de velocidade, a nível de melhora de potência, na melhora de uma resistência especial, que a gente chama uma resistência de velocidade. Então, para algumas valências físicas é bom, ele ajuda, mas o que deixa o atleta mesmo em condicionamento físico é a parte de jogar. Então, isso é ruim, que até a parte, o psicológico do atleta, né? Mas nós vivemos um momento difícil, né? Um momento onde o mundo não estava preparado para viver. Então, na minha opinião, a maior dificuldade é você administrar o emocional, o psicológico desses atletas. Para o professor William, o trabalho está sendo bem feito. E se os jogadores do Tigre seguirem a cartilha na risca, vão colher frutos positivos no futuro. Não dá nada, dá sequência no trabalho que está sendo feito, visando o próximo jogo, que é o jogo agora da próxima terça-feira, se eu não me engano, dia 28, e depois aí com a sequência darmos sequência de treinamento, darmos a sequência de trabalho para o início do Campeonato Brasileiro da Série C, que se inicia no comecinho de agosto. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.